Oi, meus amores, bom dia, boa tarde para vocês, que Deus abençoe. Vamos dar continuidade a mais um dia de aula, né? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá certo? Vamos falar com o Papai do Céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. A nossa aula de hoje vai ser aula de matemática, tá certo? Então, o primeiro ano vai colocar nas páginas 164, que fala sobre a medida de comprimento, que é o metro, tá certo? É o metro, que é o que a gente compra por metro. Roupa, tecido, né? E aí, tem aí pra você marcar X naquilo que você compra por metro. Desculpa. E todos são para você marcar X no que você compra por metro, tá certo? E na página 165 é a medida de capacidade, que é o litro, né? Tudo que for litro é medida de capacidade. Água mineral, suco, óleo, leite, tinta, tudo são medidas de capacidade, que é na 165. Na 166, fala sobre a medida de massa, que é o quilo, tá certo? Então, você vai ter aí para você fazer X em tudo que você compra por quilo. Vai marcar só o que compra por quilo, tá bom? Na 167, tem para você pintar de azul e de vermelho. Os objetos que você acha que são mais leves, você vai pintar de azul. E os que são mais pesados, você vai pintar de vermelho. Tá certo? E vai desenhar embaixo um animal mais leve e um animal mais pesado. E a última página do primeiro ano de matemática. Tá certo? Que encerra hoje matemática, tá certo? Do primeiro ano. Que é falando também para vocês desenharem produtos que vocês compram por metro, né? Vocês podem desenhar uma roupa, um lençol. Produtos comprados por litro, né? Água mineral, leite, óleo. E os que são por quilo, macarrão, feijão, arroz. Vai desenhar aqui nesse quadro, tá certo? Essa é do primeiro ano, as últimas páginas. Segundo ano também são as últimas páginas de matemática, tá certo? Então, são as páginas 221 e 222. É só o encarte para vocês fazerem, desculpa, o recorte. Falando sobre o dinheiro em moedas e cédulas, tá certo? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão recortar todos, tá certo? E vai colocar no envelopezinho. Aí vocês colocam as moedas de um lado e as cédulas de outro, tá certo? E na 223 é para você pintar e montar um cubo, tá bom? Você vai recortar e vai conseguir montar um cubo. Faz o recorte e pinta para fazer o cubo, tá bom? Então, essa é do segundo ano. Terceiro ano também não, né? Desculpa, terceiro ano já acabou, matemática, vocês já estão livres. Então, hoje, terceiro ano não tem para fazer de matemática, tá? Então, já que o terceiro ano não tem atividade, pode fazer a tabuada no caderno de matemática e manda para a tia Lielma, tá certo? O quarto ano são as páginas 226, que fala sobre o assunto anterior, que foi sobre os triângulos, né? Que eles têm 3 lados iguais, né? Então, vocês vão fazer as medidas e vai colocar o que está sendo pedido aqui sobre as vértices, né? Que são essas partes aqui, onde tem uns pontos, tá bom? São as vértices, tá certo? E aí, do outro lado, na 227, desculpa, tá falando sobre retângulo, quadrado, triângulo, losango e o trapézio. Você vai procurar esses nomes no diagrama e vai fazer circular. Na 228, do quarto ano ainda, é todo sobre as medidas do triângulo. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer aqui, ó, no primeiro, eu vou falar só o primeiro exemplo, tá? Para vocês conseguirem fazer o outro. Na letra A tem aí 3 centímetros, 2,2, 3 centímetros e 2,2. Você vai fazer a soma
desses centímetros e vai colocar um resultado só, tá certo? De todos, da área de todos. 229, a área das figuras geométricas. Tá falando das figuras geométricas, né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai dizer, aqui tem uma amostra, né? De uma planta, de um quarto, cozinha, corredor, banheiro, sala. Você vai dizer quantos tem em cada local desse aí. E embaixo tem, na malha quadriculada, elaborar uma figura. Você vai desenhar só algo nessa imagem aqui, ó. Só uma figurinha, tá certo? Para representar. Então, essa foi a do quarto ano. Quinto ano, para a gente concluir a nossa aula de hoje, são as páginas 239, que fala sobre o último assunto que foi feito sobre leitura das medidas de comprimento, né? Você vai colocar decompondo. Aí tem na letra A 5,76 HM, você vai colocar 5,HM, 7 DAM e 6M. A mesma coisa vai dar continuidade aos outros, dos perímetros, né? A gente fala só por alto. E depois vai transformar em metros as medidas abaixo. Ou seja, você vai colocar, distribuir os números que estão aqui no quadro só, você vai distribuir eles, tá certo? A partir do M, do metro, tá certo? E assim dá continuidade às outras. Na 240 é a mesma coisa, falando sobre o quilômetro. Aí, quilômetro e hectômetro, né? Que é com H. Quilômetro é com K. Metro é com M, tá certo? E decímetro é DM, DCM, né? E você vai distribuir também. Vai só dizer o que é, né? Na 241, medidas de massa, que é sobre o peso. Na 242, fala sobre, sobre também ainda as medidas de massa, que é o peso. Que fala sobre tonelada, arroba, né? Que são que são a maior, fala sobre transporte, sobre animais, porque tonelada está relacionado ao peso de transporte, né? Um exemplo, um caminhão, ele carrega uma tonelada. Arroba é quando fala relacionado a um animal, né? Por exemplo, um gado, um cavalo. Ele está falando sobre isso. E o quilate é sobre as outras coisas em si, alimentos e outros. E na 243, ainda continua o mesmo assunto, tá? É porque assim, minha gente, esse quinto ano não tem como eu especificar número por número não, tá? Porque demora bastante. Eu só tô falando por alto. Qualquer dúvida, vocês vão lá, que eu ajudo vocês, tá? Depois, quando for realizar a atividade. É só para vocês saberem mais ou menos qual é a página que vocês vão fazer a atividade. Todos esses assuntos são sobre decâmetro, quilômetro, tá certo? Esse assunto aqui que eu tô explicando é tudo sobre esse, sobre quilo, tudo sobre isso. Aí, na 244, fala sobre medidas de superfície, tá certo? Medidas de superfície, que é múltiplo, submúltiplo, que é decímetro, que eu acabei de falar agora. Decímetro, hectômetro. É porque ele tem que ser distribuído a partir do metro, para você fazer a base, voltando. Aí metro, decâmetro, hectômetro, você volta, você não vai para frente não, você vai para trás. Que é para você saber quando você vai responder, tá certo? Por isso que não dá para explicar assim detalhadamente pela videoaula. Aí quando vocês for realizar a atividade, se tiver alguma dúvida, tia Liel me explica, tá certo? É só para vocês terem a noção só do que vocês irão fazer, tá bom? Na 245, mudança de unidade, né? Só um assunto relacionado à mudança de unidade. Ainda sobre o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, tá certo? Na 246, é o mesmo assunto. Vocês vão fazer as respostas de acordo, tá certo? Todos, tá bom? E na 247... continua sobre o mesmo assunto, medidas de volume, o mesmo assunto de metro, decâmetro, hectômetro, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida que eu sei que vai ter, né, vocês podem me perguntar, tá bem?
Beijo, até amanhã.